Bom dia! Fala galera do Terceirão, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Vamos para mais uma aula de matemática, aulas 31 e 32. Na página 232, nós faremos a questão número 4, a última questão dessas aulas. Ela pede o seguinte: determine o valor de seno de π sobre 8 e cosseno de π sobre 8. Nós temos que nos lembrar que π sobre 4 é igual a 2π sobre 8. Se nós simplificarmos 2 e 8, fica π sobre 4. Vou mostrar aqui, ó. Simplificando por 2, fica 2 dividido por 2, 1, π sobre 4, ok? Então, nos exercícios, π sobre 4 é igual a 2π sobre 8. Ou π sobre 4 é igual a 2 vezes π sobre 8. As duas igualdades são verdadeiras. Agora, nós vamos encontrar primeiro o cosseno. Nós sabemos que o cosseno de π sobre 4 é igual ao cosseno, vou colocar entre parênteses, de 2 vezes π sobre 8. O cosseno de π sobre 4 é igual ao cosseno de 2 vezes π sobre 8. Lembrando que 2 vezes π sobre 8 se transforma em π sobre 4, por isso a igualdade é verdadeira. O cosseno de π sobre 4, vocês já sabem, é raiz de 2 sobre 2. Agora aqui, nós temos o cosseno do dobro de um arco. A fórmula do cosseno do dobro de um arco é cosseno ao quadrado de π sobre 8, cosseno ao quadrado de alfa, menos seno ao quadrado de alfa. Quem é o nosso alfa? π sobre 8. Cosseno ao quadrado de π sobre 8, menos seno ao quadrado de π sobre 8, ok? Fica dessa forma. Agora, nós temos um probleminha. Nós vamos utilizar a relação trigonométrica fundamental e deixar a equação toda em forma de cosseno. Nós sabemos que seno ao quadrado de π sobre 8 mais cosseno ao quadrado de π sobre 8 é igual a 1. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Nós vamos isolar quem? O seno, certo? Seno ao quadrado de π sobre 8 é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de π sobre 8. Então, é essa substituição que nós devemos fazer. Nós vamos substituir o seno ao quadrado de π sobre 8 por 1 menos cosseno ao quadrado de π sobre 8. Vou apagar aqui. Fica assim, raiz de 2 sobre 2 igual cosseno ao quadrado de π sobre 8 menos, como tem o sinal de menos, vamos colocar um parênteses, quem é o seno ao quadrado de π sobre 8? 1 menos cosseno ao quadrado de π sobre 8. O que nós faremos agora? Vamos eliminar os parênteses. E muito cuidado com os sinais. Raiz de 2 sobre 2, que é o cosseno de π sobre 4, é igual a cosseno ao quadrado de π sobre 8. O sinal de menos, troca o sinal do 1, fica menos 1. Aqui, menos com menos, fica mais. Cosseno
ao quadrado de π sobre 8. O que nós faremos agora? Vamos somar os termos semelhantes. Nós vamos somar cosseno ao quadrado de π sobre 8 com cosseno ao quadrado de π sobre 8. Vamos lá, aqui em cima agora. Nós temos raiz de 2 sobre 2 igual cosseno ao quadrado de π sobre 8 mais cosseno ao quadrado de π sobre 8, 2 cosseno ao quadrado de π sobre 8, menos 1, ok? Agora, deixa eu apagar a luz. Prontinho. Essa igualdade é verdadeira, então eu posso escrever que 2 cosseno ao quadrado de π sobre 8 menos 1 é igual a raiz de 2 sobre 2. O que vai acontecer agora? O menos 1 vai para o outro lado, fica mais 1. 2 cosseno ao quadrado de π sobre 8 é igual a raiz de 2 sobre 2 menos 1 mais 1, ok? Agora, nós temos a multiplicação. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Fica cosseno ao quadrado de π sobre 8 é igual. Aqui eu vou colocar um parênteses. Raiz de 2 sobre 2 mais 1 dividido por 2. Embaixo do 2 eu completo com 1. Porque eu sei que na divisão você repete a primeira e inverte a segunda. Fica cosseno ao quadrado de π sobre 8 igual a raiz de 2 sobre 2 mais 1, raiz de 2 sobre 2 mais 1, vezes 1 sobre 2. Você inverte a segunda fração. Aqui fica cosseno ao quadrado de π sobre 8 é igual a raiz de 2 vezes 1, raiz de 2, 2 vezes 2 fica 4. 1 vezes 1, 1. Embaixo aqui também é 1. 1 vezes 2, 2. Agora, nós temos que fazer ali o MMC. Fica cosseno ao quadrado de π sobre 8. O MMC entre 4 e 2 é 4. 4 dividido por 4, 1 vezes raiz de 2, mais 4 dividido por 2, 2. Vezes 1, 2. Agora, nós temos a operação inversa do quadrado, que é a raiz quadrada, que pode ser positiva ou negativa. Nós estamos falando em π sobre 8. π sobre 8 é um arco que está no primeiro quadrante. Então, o seno é maior que zero, o cosseno também é maior que zero. Então, encontramos só o cosseno positivo. Cosseno de π sobre 8 é a raiz quadrada da raiz de 2 mais 2 sobre 4. A única coisa que pode ser feita ali é extrair a raiz quadrada do 4. Então, o cosseno de π sobre 8 é a raiz da raiz de 2 mais 2 sobre a raiz quadrada de 4, que é 2. Primeira parte concluída com sucesso. Encontramos o cosseno de π sobre 8. Agora, nós temos que encontrar o seno de π sobre 8. Agora, nós temos que encontrar o seno de π sobre 8. Pela relação trigonométrica fundamental, nós temos seno ao quadrado de π sobre 8 mais
cosseno ao quadrado de π sobre 8 igual a 1. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Seno ao quadrado de π sobre 8 é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de π sobre 8. Nós vamos substituir o valor que nós encontramos para o cosseno e vamos determinar o valor de quem? Do seno. Fica seno ao quadrado de π sobre 8 igual a 1 menos, vamos colocar aqui entre parênteses, a raiz da raiz de 2 mais 2 sobre 2 ao quadrado. É cosseno ao quadrado, por isso nós elevamos tudo ao quadrado. Agora, quando você eleva ao quadrado, esse radical desaparece. E nós não podemos esquecer de elevar o 2 também ao quadrado. Fica seno ao quadrado de π sobre 8 igual a 1 menos, o que vai acontecer? Fica entre parênteses, raiz de 2 mais 2 sobre quem? Esse 2 fica elevado ao quadrado, ele fica 4, certo? Aqui nós eliminamos o radical, mas a raiz de 2 mais 2 permanece aqui, e a raiz de 2 ao quadrado é 4. Agora, nós vamos trabalhar com a regra de sinais. Esse sinal inverte aqui o sinal dos 2. Eu fico com seno ao quadrado de π sobre 8 igual a 1 menos raiz de 2 menos 2 sobre 4. O que nós temos que fazer agora? O MMC, completando aqui com 1, ok? Fica seno ao quadrado de π sobre 8, o MMC entre 1 e 4 é 4, 4 dividido por 1, 4, vezes 1, 4. 4 dividido por 4, 1. Então, aqui permanece menos raiz de 2, menos 2. Agora, vamos reduzir aqui os termos semelhantes. O 4 menos 2. Seno ao quadrado de π sobre 8 é igual. Do 4, você tira 2, fica 2. Menos raiz de 2 sobre quem? Sobre 4. Então, 4 menos 2, 2. Menos raiz de 2 sobre 4. De novo, π sobre 8. π sobre 8 está no primeiro quadrante. Então, o seno é maior que zero, o cosseno também é maior que zero. Então, aqui na hora de encontrar a raiz quadrada, nós vamos encontrar a raiz quadrada positiva, porque π sobre 8 está no primeiro quadrante. E no primeiro quadrante, o seno e o cosseno são ambos positivos. Então, o seno de π sobre 8 é a raiz de 2 menos a raiz de 2, deixa eu aumentar essa raiz, sobre 4. O que acontece? Quem tem raiz exata? Apenas o 4 do denominador. Então, o seno de π sobre 8 é a raiz de 2 menos a raiz de 2 sobre a raiz quadrada de 4, que é 2. Acabamos de encontrar o valor do seno de π sobre 8. A raiz dentro, o 2 menos raiz de 2 sobre a raiz quadrada de 4, que é 2. Pessoal, vocês já sabem,
Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. Me chama no WhatsApp. Eu vou ficar muito feliz em ajudá-los, ok? Então não se esqueçam, façam as tarefas. As tarefas valem nota. As tarefas te ajudam a estudar para as avaliações e a se preparar para vestibulares, para a vida também. Então eu quero a tarefa mínima e a tarefa complementar das aulas 31 e 32. Um beijo. Até a próxima aula. Tchau, tchau!